Cumprimento a todos os meus irmãos, meus amigos queridos, minhas amigas, nesta sexta-feira, com um dia muito abençoado, e que a paz de Cristo, o amor e a graça do Senhor Jesus esteja com você nesse dia. Nós estamos na Sala da Esperança. Aqui é uma sala de bênção, porque aqui a palavra de Deus é aberta, é onde nós ouvimos Deus falar ao nosso coração. E nesse momento, nesta sexta-feira, nesta manhã, nós vamos estudar a nossa lição, que na verdade é um resumo desta abençoada lição que nós tivemos esta semana. Foi uma lição muito bonita, muito importante, e hoje nós vamos aqui resumir a nossa lição no estudo adicional, e eu tenho aqui alguns pontos que eu separei, que eu quero meditar com vocês, meus queridos, porque Deus ele tem uma lição muito importante para falar ao nosso coração nesta manhã. Tá? A luta contra o eu é a maior de todas as batalhas. A maior batalha, a maior guerra que nós enfrentamos, meus queridos, é contra o eu, é contra mim mesmo. Por isso, uma das lições que nós estudamos esta semana, nós estudamos um verso onde o Senhor Jesus disse: se alguém quiser me seguir, tome a sua cruz e me siga. Seguir a cruz de Cristo é renunciar o eu, renunciar à minha própria vontade, renunciar à minha natureza para seguir a Jesus. Tomar a cruz de Cristo e seguir, meus queridos, não significa agonizar a dor de uma enfermidade, não significa ter problema familiar, não significa ter um problema na empresa por causa do sábado. Tomar a cruz de Cristo é renunciar à minha própria vontade para seguir a Jesus. Como o apóstolo São Paulo disse, já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Então eu preciso morrer para a minha vontade, para a minha natureza, para o meu egoísmo, para o meu orgulho, e eu preciso viver para Cristo. E isso é tomar a cruz de Cristo e segui-lo. O outro ponto importante aqui que eu quero meditar com vocês, meus queridos irmãos, é a nossa dependência de Cristo. A nossa dependência de Cristo. Inclusive a nossa lição de hoje está comentando sobre o personagem, discípulo, seguidor de Jesus, o apóstolo João. O apóstolo João é um dos apóstolos que foi chamado por Jesus entre os 12, um dos mais novos, um dos mais novos entre os discípulos. João, ele apaixonou por Jesus de tal maneira que ele estava sempre aonde Jesus estava. Ele queria sempre seguir a Jesus. Veja que ali na cruz, quando Jesus estava pregado na cruz, o único dos 12 discípulos que estavam ali foi João, que permaneceu ali ao pé da cruz. João, aquele discípulo que a princípio Jesus chamava filho do trovão, ele passou a ser o discípulo do amor. O Evangelho de João, a primeira carta, a segunda carta, a terceira carta, João, em todas as suas epístolas, ele não fala praticamente de uma outra coisa a não ser o amor. O amor verdadeiro.
Queridos, quando você anda com Cristo, quando nós andamos com Cristo, nós aprendemos o amor de Cristo. Tá? Passamos a vivenciar o amor de Cristo. Não dá para andar com Jesus e ser diferente. Não dá para andar com Jesus e ser um brigão. Né? Alguém que por qualquer coisa fala um palavrão. Tá? Alguém que xinga os outros. Não dá. Porque Cristo Jesus, quando Ele entra no nosso coração, e nesse momento eu convido você a abrir o seu coração e deixar Jesus entrar, você pode ter certeza, meus queridos, que a sua vida não será a mesma nunca mais. E é por isso que eu quero comentar com vocês esses dois pontos importantes. A nossa maior luta, meus queridos, é contra nós mesmos. Isso não é somente eu. Todos nós que somos descendentes dos nossos primeiros pais, Adão e Eva, no pecado, depois que eles pecou, nós herdamos isso, essa natureza. Tá? Quando você abre a sua Bíblia, por exemplo, no capítulo 3 e no verso 5 do livro de Gênesis, e ali naquela conversação da serpente que estava incorporada por Satanás e Eva ali, né, debaixo da árvore da ciência do bem e do mal que estava no meio do jardim, em um dado momento a serpente diz assim para Eva: Deus não quer que vocês comem desta árvore, porque Ele sabe que no dia que vocês comerem, os seus olhos se abrirão, e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Queridos, ali Satanás estava dizendo para Eva, e é o que ele fala também para nós hoje, que na verdade nós não precisamos de Deus. Você será como Deus, ele falou para ela. E foi exatamente isso que fez com que Eva encabulasse com aquela conversação com a serpente e ela foi enganada. Isso interessou muito, foi o ponto que mais interessou: ser igual a Deus. Os seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecedor de todas as coisas. E meus queridos, dentro de nós, dentro de mim, dentro de você, existe aquele maléfico orgulho em que eu olho para mim e diz: eu sou bom. Ah, eu não preciso, eu sou independente, eu não preciso de Deus, eu não preciso do irmão, eu não preciso do amigo, enfim. Ah, esse maléfico orgulho que existe dentro do nosso coração, tá, ele nos leva a essa ideia que nós somos totalmente independentes de Deus, independentes uns dos outros, somos sempre os melhores, somos sempre o bonzinho, somos sempre aquele que é certo, que faz sempre certo, que não erra. Sempre, meus queridos, dentro de nós existe: eu posso tudo. Eu posso tudo. Foi isso que Satanás disse para Eva lá no Jardim do Éden, debaixo da árvore da ciência do bem e do mal. Você é Deus. Você não precisa de Deus. Deus está dentro de você. Você é independente de Deus, porque você pode tudo. Porque você tem poder dentro de você, que você pode tudo.
Por isso, meus queridos, a nossa maior batalha é esta: assumir que nós não somos nada, assumir que nós somos 100% dependentes de Deus, assumir que nós somos, meus queridos irmãos, dependentes uns dos outros, por isso nós somos uma irmandade, tá? Nós somos criados, né? Não para viver independentes, não para viver sozinhos, mas para viver em comunidade, porque todos nós dependemos uns dos outros. Tá? Mas o nosso orgulho implantado pelo pecado diz que não. Diz que eu sou eu posso tudo, eu sou bom, tá? Eu não preciso de Deus e não preciso de ninguém. Em contrafação com essa ideia do eu, o Senhor Jesus um dia, ele reúne os seus discípulos e dá um belo de um conselho para eles. Depois de uma grande discussão entre eles, quem seria o melhor e quem deles estaria à direita ou à esquerda de Jesus, queridos, Jesus olhou para eles e disse assim: coitado de vocês, ainda não aprendeu a lição. Se vocês não se converterem como uma criança, vocês não vão entrar no reino dos céus. João aprendeu a depender inteiramente de Jesus. João aprendeu a andar com Jesus. João não queria separar de Jesus em nenhum momento. E os traços de caráter de Jesus, por João andar tanto com Jesus, ele aprendeu. Filho do trovão, passou a ser o discípulo do amor. Queridos, eu anotei aqui algumas características de uma criança pela qual Jesus estava dizendo: se você não se converter como uma criança, você não pode entrar no reino dos céus. Você encontra esse texto em Mateus, no capítulo 18, no verso 3. Esse ensinamento de Jesus. Algumas características de tantas que nós devemos aprender de uma criança, meus queridos. Eu separei aqui pelo menos 4 características. Primeiramente, a criança, ela é perdoadora. Não guarda mágoa, tá? Não tem rancor. Uma criança, ela tem dentro de si, né, o perdão. Uma criança, você pode presenciar ela brigar com a outra criança e assim que ela terminar o choro, que talvez ela apanhou, ela simplesmente limpa os olhos e volta a brincar com o seu amigo, com a sua amiga. Uma criança não tem rancor. Jesus está dizendo: se você não converter como uma criança de tal maneira que você tem essa característica de perdoar o seu irmão, quantas vezes for necessário, você não vai entrar no reino dos céus. Uma outra característica de uma criança, meus queridos, é uma criança, ela é 100% dependente dos seus pais. Tá? E Jesus está dizendo para mim, está dizendo para você: se você não reconhecer que você é 100% dependente de Deus, você não pode entrar no reino dos céus. Porque assim como o ramo separado do tronco não pode produzir fruto, se você não depender de Deus, não depender de Jesus, você
não pode produzir o fruto do Espírito Santo. Por isso você não entra no reino dos céus. Uma terceira característica de uma criança que eu anotei, meus queridos, é que uma criança ela sempre quer andar junto com os seus pais. Uma criança, ela não desaparta, não separa dos seus pais. Quando ela sai um pouquinho para brincar aqui ou ali, ela está sempre de olho para ver se o seu pai ou a sua mãe está perto. Uma criança, ela deixa tudo para seguir os seus pais. Ela abandona tudo que ela está fazendo naquele momento, quando o pai ou a mãe ameaça ir embora, ela deixa tudo para seguir o seu pai e a sua mãe. E é isso que Jesus está dizendo: se você não deixar tudo para me seguir, você não pode ser o meu discípulo. A quarta característica que eu anotei de uma criança é que uma criança, meus queridos, ela não faz acepção de pessoas. Ela não tem preconceito. Uma criança, ela tem dentro de si o amor verdadeiro. Ela não faz discernimento se a pessoa é bonita, se é feia, se é de cor, se não, se é rico, se é pobre. Tá? A criança não faz essa separação. Ela ama todos de igual modo. Porque ela tem dentro de si esse amor verdadeiro. E Jesus está dizendo: se você não amar o seu irmão, amar a Deus em primeiro lugar, acima de todas as coisas, e o seu irmão como a você mesmo, você não entra no reino dos céus. Queridos, que esta lição desta semana possa fazer uma tremenda diferença na sua vida. Que Deus te abençoe. E agora eu oro com você. Deus querido, amado, nosso Pai, abençoe a todos meus irmãos que estão comigo na sala da esperança, cada dia estudando a Tua Palavra. Que possamos, ó Deus, aprender de Cristo Jesus, ser 100% dependente do Senhor e te seguir em nome de Jesus. Amém.